Você já parou para pensar em como as grandes lutas da história do boxe são feitas? Como um grande campeão enfrenta um desafiante improvável? Em 1975, aconteceu uma das lutas mais inesperadas da história do boxe. Um evento que não só marcou a carreira de Muhammad Ali, mas também deu origem a uma das maiores histórias de superação do cinema. Você sabe quem é Chuck Wepner? Não? Pois é, você talvez o conheça como o verdadeiro Rocky Balboa. Mas antes de falarmos sobre o que aconteceu naquela noite, precisamos entender o contexto que levou Muhammad Ali a enfrentar este desafiante pouco conhecido. Muhammad Ali já era uma lenda viva em 1975. Após vencer George Foreman no famoso Rumble in the Jungle em 1974, ele reconquistou seu título mundial de pesos pesados. Ali não era apenas um boxeador, ele era o maior de todos os tempos. Sua habilidade no ringue era inconfundível, sua confiança era inabalável e seu nome se tornou sinônimo de excelência no esporte. Para qualquer um que estivesse na sua frente, a luta contra Ali era, sem dúvida, uma missão quase impossível. Mas o que poucos sabem é que após o Rumble in the Jungle, Ali precisava de um adversário para defender seu título. E no mundo do boxe, onde a visibilidade e o marketing são fundamentais, quem foi escolhido para esse confronto? Chuck Wepner, um boxeador de Nova Jersey que até aquele momento não tinha conquistado grande fama ou notoriedade no esporte. Ele tinha 36 anos e, embora tivesse vitórias importantes, não estava nem perto de ser considerado uma estrela. Sua carreira era marcada por uma série de vitórias modestas e um apelido que falava por si só, o Sangrador, porque em quase todas as suas lutas ele acabava se cortando, mas ainda assim se mantinha firme, resistindo a tudo. Wepner não era um homem de grandes promessas, mas ele estava em uma posição única. Seu nome estava começando a figurar entre os top 10 pesos pesados do mundo. E embora não fosse um verdadeiro campeão, sua resistência, sua coragem e sua habilidade de aguentar por mais tempo eram conhecidas por quem o acompanhava. Quando o promotor Don King olhou para o cenário e viu a necessidade de Ali de defender seu título, Wepner foi escolhido, não como um adversário de respeito, mas como um homem que poderia gerar atenção. Afinal, todos sabiam que a luta provavelmente seria um passeio para Ali. Mas o que poderia ser mais interessante do que ver um homem comum desafiando o melhor do mundo? Então, em março de 1975, chegou o grande dia. O palco estava montado em Cleveland, Ohio. Ali entrou no ringue, como sempre, com a confiança de quem já havia derrubado lendas. Mas havia algo diferente naquela luta, algo que ninguém esperava. Chuck Wepner, com seu visual de trabalhador comum, apareceu com a mentalidade de que essa seria a chance de sua vida. Ele sabia que, mesmo que não fosse o favorito, sua resistência e sua força de vontade poderiam ser a chave para mais do que uma simples derrota. Nos primeiros rounds, Ali estava confortável. Ele estava se movendo, se esquivando e parecia controlar completamente a luta. Sua velocidade era inconfundível, sua técnica imbatível. Para Wepner, parecia que ele tinha duas opções. Ou aguentava os golpes e tentava levar a luta mais longe, ou seria derrubado rapidamente. Mas algo começou a acontecer. A resistência de Wepner, sua capacidade de aguentar socos, estava desafiando Ali de uma maneira que poucos haviam feito antes. Foi então que no 9º round o impossível aconteceu. Chuck Wepner derrubou Muhammad Ali. Um golpe no corpo, forte e certeiro, fez Ali cair. A multidão entrou em choque. Ali, o invencível, estava no chão, e o homem que ninguém acreditava que poderia durar mais de alguns rounds havia feito história. Mas, como era de se esperar, Ali não ficou caído por muito tempo. Ele rapidamente se levantou, visivelmente furioso. Essa foi a virada da luta. A partir daí, Ali começou a desferir socos mais agressivos, mais rápidos, mais impiedosos. Mas mesmo assim, Wepner não desistia. O Sangrador resistia a cada golpe e continuava firme, indo para frente, não importava o quanto fosse difícil. Ali estava perdendo paciência, e isso se tornava cada vez mais evidente. A questão é, o que faz um homem continuar lutando depois de ter sido derrubado por um gigante como Ali? A resposta está na mentalidade de Wepner. Ele não estava ali apenas para competir.
Ele estava ali para mostrar que a resistência humana tem um poder que transcende a técnica. Ele estava disposto a resistir até o fim, mesmo sabendo que a vitória era uma miragem distante. Nos rounds seguintes, Ali se mostrou ainda mais agressivo, mas Wepner foi infalível. O desafiante, com o rosto inchado, sangrando e cansado, seguia resistindo. A luta, que começou como uma formalidade para Ali, se transformava em uma batalha de resistência, e o público estava ficando cada vez mais envolvido, torcendo para que Wepner resistisse. No 15º round, Ali finalmente deu um golpe que Wepner não pôde resistir. O homem que havia mostrado uma força de vontade incrível finalmente caiu, e Ali venceu. Mas mesmo assim, a verdadeira vitória daquela noite foi para Chuck Wepner. Embora Ali tenha vencido, a luta contra Wepner se tornaria um marco na história do boxe. A coragem de Chuck Wepner, sua resistência e sua recusa em desistir inspiraram Sylvester Stallone a criar o personagem de Rocky Balboa, o boxeador que, como Wepner, enfrentava o impossível e resistia até o último suspiro. E aí, o que você acha dessa história? Já ouviu falar de Chuck Wepner antes? Ou para você o verdadeiro Rocky é sem dúvida Stallone? A luta de Wepner contra Ali é um exemplo de como a coragem e a persistência podem criar heróis inesperados. Ali pode ter sido o campeão daquela noite, mas Wepner, com sua resistência inabalável, se tornou um símbolo de perseverança. Um homem comum que enfrentou o maior boxeador de todos os tempos e se recusou a ceder. Isso não é só uma história de boxe, é uma lição de vida. Agora pense bem. Você conseguiria fazer o impossível e resistir quando as probabilidades são todas contra você? O que você faria em uma situação como a de Wepner? Compartilhe sua opinião nos comentários, porque no fundo, todos nós temos um pouco de Chuck Wepner em nós. Não importa o quanto a vida nos derrube, o importante é sempre levantar e continuar lutando. Se você gostou dessa história de resistência e superação, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. O que você faria no lugar de Chuck Wepner?